Não, eu acho que certamente tem algumas manifestações, tem fake news da esquerda reagindo a isso, tem fake news também de centro, mas a campanha que tem essa característica mais organizada hoje nas redes sociais, sem dúvida nenhuma, é a campanha da extrema-direita. É você ter perfis que claramente convocam se organizam em torno da ideia do AI-5, né, do fechamento do Congresso. Isso tem perfis fazendo isso na rede social. É uma coisa que se transformou num método internacional de ataque, de tentativa de atemorização. É uma coisa fascista, é uma coisa que bebe na experiência das SS, do ataque, da formação de esquadrões civis normais, só que na rede, dos chamados cidadãos comuns, que não são cidadãos comuns. São pessoas organizadas em torno dessas ideias, dessa estrutura. As ações são organizadas, não são espontâneas. E mais, hoje é auxiliada pela introdução da máquina, da contratação de robôs. Então, isso não é uma coisa normal. O depoimento do general Santos Cruz, ele deixa claro existir no Palácio, próximo ao gabinete do presidente da República, um grupo de pessoas sem uma qualificação definida, que são pessoas vinculadas à área de comunicação e que têm muita influência junto ao presidente da República. E fala do nome que, coincidentemente, é o nome das mesmas pessoas que são faladas no gabinete do ódio. Eu cheguei em você, na verdade, vou te contar como que eu cheguei em você. Eu estava lendo as notícias e aí apareceu mais uma notícia sobre a Joyce Hasselman e as coisas que estavam falando sobre ela na rede, chamando ela de Peppa Pig, não sei o quê. E aí tinha uma notícia relacionada, que era uma notícia sobre a Janaína Pascoal, que o Olavo de Carvalho tinha falado alguma coisa horrível dela, do tipo, não dá para transar com essa mulher, uma coisa assim, sabe? É uma coisa assim. E aí eu tenho o contato da Janaína Pascoal, né? E aí eu falei, eu vou mandar um WhatsApp para ela, para a gente conversar sobre violência de gênero na política. Eu achei que era uma pauta interessante, né? Uhum. E daí eu só queria ler para você qual foi a resposta dela, tá? Eu imagino. A resposta dela foi a seguinte: deteste esse tema, ponto de exclamação, risos. Vitimizar é coisa de petista. Um fato, voltando para o início da nossa conversa, que você relatou, da conversa com Janaína, quanto as coisas se distorcem, né? Denunciar o ataque a você própria na sua condição de mulher passou a ser vitimismo. Vitimismo coisa nenhuma. Isso não tem nada de vitimismo. Isso tem, pelo contrário, de coragem de denunciar e de demonstrar que essas pessoas estão fazendo isso porque acham que você é mais frágil, se enganando, mas acham que você é mais frágil ou acham que a sua condição de mulher a torna mais desqualificada na sociedade para receber aquela ofensa. Então, não tem nada A de mulher é vitimismo. muito. O sexismo é barra pesada, né? Em fake news. Sim, Fake news e sexismo. sim, sim. Até porque quando ela trata de mulher, ela vai buscar atingir na sua condição de mulher, né? Eu fui vereadora, como eu disse, eu tenho mais de 30 anos de vida pública, eu fui prefeita de Salvador e com adversários fortes nos meios de comunicação. E
e fui vítima diversas vezes desse tipo de ação. Me lembro de um jornal aqui que costumava me chamar de prefeitinha, referindo-se, ao me chamar de prefeitinha, eles se defendiam dizendo que é porque eu era baixinha. Era, não sou. Né? Mas não chamavam de governadorzinho o governador que também era baixinho. Né? Não é essa a questão. É a questão do poder. Né? Imagine se alguém ousaria chamar Hitler de Camundongo. Hitlerzinho. Né? Ele era baixo, era um homem baixo, inclusive para os padrões raciais que ele queria representar, de supremacia racial. Então, não é isto. É a tentativa. E a campanha de Dilma e a campanha do impeachment de Dilma foi assim, um laboratório infeliz de como isto aconteceu no Brasil. Não se atingia Dilma pelas suas discordâncias com os seus atos políticos no governo. O que se via... Se fosse o gênero masculino, não teria havido impeachment? Não, poderia até ter havido, como Collor foi impeachmentado também, mas não vi na campanha de Collor a tentativa de desmoralização pessoal que aconteceu na campanha de Dilma, com a sua condição de mulher, quer dizer, se fazia coisas horríveis, se fazia adesivo de carro com uma perna aberta, feminina. O que é isto, se não uma expressão de ódio à condição feminina? A notícia falsa, a disseminação de mentira, o próprio monitoramento da rede lhe permite identificar imediatamente. Não sei, às vezes, certamente não permite que você responda na mesma dimensão. Eles usam, digamos assim, é uma falácia, né? Porque eles usam alguma coisa de verdadeira para criar o relato mentiroso. Uma mentira que se inventa sobre alguém e fica todo mundo ali calado, depois não. Ela é uma narrativa montada para ser repetida muitas vezes e para causar dano a alguém ou a alguma causa ou à sociedade. Né? Esses tempos eu entrevistei também o Eugênio Butti. Eu não sei se você sabe quem é. Ele é um professor da ECA, ele foi presidente da Radiobras em um dos governos Lula, e ele é um estudioso das comunicações. E a gente, quer dizer assim, a conversa girou em torno, ele falava assim, vou colocar em uma frase só, né? Que, por exemplo, o Twitter e Bolsonaro se alimentam. A empresa Twitter e o Bolsonaro se alimentam, porque o Bolsonaro usa o Twitter e o Twitter usa o Bolsonaro, porque ganha audiência, claro. ganha Claro. monetiza a operação, inclusive. Porque você tem um grande criador de audiência ali dentro. Né? É bom para o Twitter que tenha o Bolsonaro. Claro. É claro. E, no fundo, veja bem como o capital se organiza. Né? Ele vai se alimentando da notícia falsa. E acho que há nisso, e por isso precisamos dialogar mais com as plataformas, e essa discussão emerge com muito vigor. É necessário regulamentar as plataformas. As plataformas devem ser esse espaço que se sobrepõe a tudo, às leis de cada país. Por quê? Por quê? Como é que então, se você pede uma informação ao Facebook, ele diz que não vai lhe dar, a justiça pede, ele diz que não dará. Pois é.
a justiça ter aquela informação, tem que pedir no seu país, porque a sua... Que negócio é esse? Eu acredito que tudo tem que ter uma função social, né? E se as plataformas foram criadas, pelo menos divulgadas, que foram idealizadas para promover uma aproximação entre os seres humanos, de uma comunicação democrática, livre, ela, no entanto, não pode dar lugar ao que se tornou eu diria, uma doença, né? Muitos estudiosos, pesquisadores da comunicação caracterizam, e do direito, a fake news como uma doença das comunicações modernas. E se é doença, tem que ser combatida, tem que ser tratada, né? É praticamente uma pandemia. Nós vivemos a pandemia do vírus, do coronavírus, com uma crise sanitária gravíssima no mundo, e vivemos uma pandemia do vírus da fake news nas comunicações. Não pode ser tratada de forma menor a diminuir os efeitos nefastos que ela faz na sociedade. Vou te contar como que eu cheguei em você. Eu estava lendo as notícias e aí apareceu mais uma notícia sobre a Joyce Hasselman e as coisas que estavam falando sobre ela na rede, chamando ela de Peppa Pig, não sei o quê. E aí tinha uma notícia relacionada, que era uma notícia sobre a Janaína Pascoal, que o Olavo de Carvalho tinha falado alguma coisa horrível dela, do tipo, não dá para transar com essa mulher, uma coisa assim. Sabe? Uma coisa assim. E aí eu tenho o contato da Janaína Pascoal, né? E aí eu falei, eu vou mandar um WhatsApp para ela para a gente conversar sobre violência de gênero na política. Eu achei que era uma pauta interessante, né? Uhum. E daí eu só queria ler para você qual foi a resposta dela, tá? Eu imagino. A resposta dela foi a seguinte: deteste esse tema, ponto de exclamação, risos. Vitimizar é coisa de petista. Que loucura. Eu fiquei um pouco realmente e daí quando eu recebi essa resposta eu entendi que o buraco era mais embaixo e daí eu cheguei em você e eu falei, nossa, fake news é um assunto maravilhoso para a gente conversar aqui e compartilhar com as pessoas que têm assistido as nossas entrevistas, né? Então eu tinha pensado em iniciar essa conversa. Eu queria primeiro ouvir de você uma visão pessoal mesmo. Pessoal, faz de conta que a gente está num restaurante ou num boteco, um dia talvez isso volte a acontecer, e você fosse esperamos, e você fosse contar o que são as fake news e qual o trabalho que você está fazendo. Então, assim, uma visão bem pessoal sua sobre o que está acontecendo. Olha, para mim é uma coisa muito chocante, porque, obviamente, eu não sou da geração das telecomunicações, desse desenvolvimento tecnológico que está com o qual a gente convive nesse momento, né? Eu fui, pouco a pouco, me organizando para atuar nessas redes e me acostumar com a linguagem dela. E, ao mesmo tempo que eu fui percebendo uma linguagem mais agressiva do que eu costumava ter contato nos meios de comunicação em geral,
foi me chocando essa prática nova de notícias que não são notícias, quer dizer, mentiras, divulgadas amplamente, é uma coisa organizada. A fake news não é uma mentira que se inventa sobre alguém e fica todo mundo ali calado, depois não. Ela é uma narrativa montada para ser repetida muitas vezes e para causar dano a alguém ou a alguma causa ou à sociedade, né? E é impressionante como isso acontece. Ontem eu li a notícia da moça que foi investigada, encontrada, e inventou a mentira sobre os caixões vazios em Belo Horizonte. Sim. E ela simplesmente diz, desculpe. Como desculpe? Não é uma criança, é uma mulher. Dissemina uma notícia dessa que atinge a vida das pessoas, atinge a saúde mental, emocional, atinge a saúde das pessoas que passam a acreditar que aquilo não é verdade, e ela só diz desculpe. Não é possível, né? Então, esse fenômeno da fake news é uma coisa que me choca muito. E à medida que eu vou tendo contato com ele, eu vou percebendo quanto nefasto ele é na vida das pessoas. Mentira sempre teve na política e na vida, né? Calúnia sempre houve. Eu já tenho mais de 30 anos de vida pública, sei que mentira, calúnia, vejo nas pequenas cidades, nas grandes cidades, mas nunca com essa dimensão. Porque com essa dimensão, algo que é uma mentira que você pode esclarecer em uma semana e que atinge uma parte da sociedade com que você convive, ela é disseminada em segundos. E aí o prejuízo para você recuperar aquela imagem destruída é muito grande. Então, não é apenas o fake news, ou seja, uma mentira, mas é também a campanha de ódio, a tentativa de desmoralização, de desqualificação, que ocorre permanentemente na rede. Então, isso vai se juntando a outra. Uma coisa se junta à outra, né? E, por exemplo, você chamar a Joyce de Peppa Pig não chega a ser não é um fake news, porque é um personagem infantil, mas é uma desqualificação, é uma campanha odienta, é uma campanha de ódio para causar ódio, para atingi-la, né, na sua honra, para atingir na sua autoestima. Então, tem um objetivo extremamente danoso à imagem da pessoa, que é uma pessoa pública, né? Me conta as coisas mais absurdas que você viu até agora de fake news, assim, coisas que você viu, canais, nomes, situações. Eu não saberia dizer assim um específico, mas a campanha 2 semanas atrás, em que se fazia contra Rodrigo Maia, por exemplo, tinham algumas postagens em que passava do Fora Maia e ia para Morte a Maia. Então, aquela onda de ódio, ela vai no crescente, ela vai se tornando um tsunami, ela vai buscando atingir até o personagem, o alvo escolhido, ficar atemorizado. A tentativa, na minha opinião, é esta, né? Esse ódio é Recentemente, mais ele existe mais no espectro de extrema direita do que na esquerda? não, eu acho que certamente tem algumas manifestações, tem fake news da esquerda reagindo a isso, tem fake news também de centro, mas a campanha que tem essa característica mais organizada hoje nas redes sociais, sem dúvida nenhuma, é a campanha da extrema-direita. É você ter perfis que claramente convocam se organizam em torno da ideia do AI-5, né? Do fechamento do Congresso. Isso tem perfis fazendo isso na rede social. Então, não dá para conciliar com isso. E não dá para admitir que parlamentares
em qualquer instância, vereador, deputado estadual, deputado federal, finjam que são cidadãos comuns e que não têm responsabilidade outra, né? Que não são agentes públicos. Não pode ser. O gabinete do ódio existe? É assim mesmo? É um gabinete do ódio mesmo? É organizado? Olha, pelo que todos dizem, pelas acusações, sim. Foi a acusação da deputada Joyce Hasselmann, foi também uma matéria da revista Cruzoé. Antes disso, foi um depoimento também do deputado Alexandre Frota, mas foi também um depoimento que não afirmou, mas que se referiu a algo bem semelhante, do general Santos Cruz. Então, não é possível que todos estejam mentindo, repetindo a mesma coisa, né? Pessoas, depoimentos, o depoimento de Joyce é sustentado num PowerPoint com uma perícia particular que ela teria feito, que ela fez. Então, eu tenho a impressão que sim, o depoimento do general Santos Cruz ele deixa claro existir no Palácio, próximo ao gabinete do presidente da República, um grupo de pessoas sem uma qualificação definida, que são pessoas vinculadas à área de comunicação e que têm muita influência junto ao presidente da República. E fala do nome que, coincidentemente, é o nome das mesmas pessoas que são faladas no gabinete do ódio. Os filhos dele, Carlos e Eduardo? São outras pessoas, mas com muita relação com os filhos dele. Eles usam verba pública para disparar essas mensagens? Na medida em que estejam vinculados e sejam assalariados do governo, sim. Né? Na mesma forma que ontem foi, se não me engano, determinado busca e apreensão na residência ou no gabinete de um deputado estadual, se não me engano, de São Paulo. Ou de São Paulo do Rio, agora não me lembro bem. E que teria sido a notícia que eu li, feita pela Polícia Federal para investigar justamente fake news. Ora, se é o gabinete de um deputado, tem uso de verba pública. Quando houve a investigação, a denúncia de Joyce do perfil Bolso Feios e que se chegou ao número de um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, num e-mail que era o mesmo e-mail que comprava suas passagens aéreas, portanto, é um e-mail de uso do trabalho, portanto, de utilização de verbas públicas. Então, desde o início, esse núcleo mais vinculado ao governo, mais vinculado ao bolsonarismo, como se costuma caracterizar, ele tenta dizer que isso é apenas liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você falar alguma coisa sobre alguém que você tem legitimidade. Pode dizer, como eles dizem, a presidente, a relatora é imparcial. Isso é uma acusação, mas ele pode acusar, tem liberdade para fazê-lo. Mas se você pega a imagem dessa pessoa, dá uma informação errada e dissemina na rede, isso não é liberdade de expressão. Né? Se você pega, como foi feito com Joyce, uma campanha de disseminação de sua imagem com xingamentos, não é liberdade de expressão. É uma campanha de ódio. Né? Então, são coisas diferentes. Eu estava pensando, eu ainda vou continuar um pouco na coisa do gabinete do ódio, mas como você falou de liberdade de expressão e ele sempre isso é evocado, né? O pessoal em defesa de si mesmo sempre evoca a liberdade de expressão e fala em censura, né?
Uhum. Censura às avessas, né? Exatamente. Só que eu fiquei pensando que, por exemplo, é verdade que houve um efeito colateral disso é a perda de confiança na imprensa, na ciência, o negacionismo, tudo mais, né? Ou a polarização, as teorias de conspiração. Mas eu fiquei pensando, eu estava pensando hoje de manhã, antes da gente se falar, que assim, a imprensa também divulgou muita coisa errada na época da Lava Jato, por exemplo, Sim, né? A gente viu pelos vazamentos, né, que tem muita coisa que foi difamatória com algumas das pessoas que estavam sendo acusadas ali, né, na Lava Jato, sim. no caso. Ou então eu fiquei pensando também que na época que é muito diferente, né, mas no governo Lula tinha muitos blogs que eram patrocinados pelo governo de alguma maneira também, né? E não dá para Sim, dizer que era fake, mas era tendencioso, né? Vamos dizer assim. sim. O, o, os governos sempre têm suas, digamos assim, suas relações na imprensa quase que oficiais, né? Então, você tem um bom dia do presidente, que é formal, é institucional, do presidente da República, do governador, mas tem meios de comunicação que são mais próximos, ou por uma identidade política dos seus donos, dos seus principais editores, etc., ou por é, um alinhamento à linha política do governo. Isso é uma coisa. Outra coisa é que estes meios se transformem em meios de ataques aos adversários, inventando notícias, inventando mentiras a respeito desses e desenvolvendo campanha de ódio. Eu não me lembro disso ter sido feito no governo de Lula. Se foi, é condenável. Se foi, também é condenável. Agora, o que nós temos agora é muito mais do que isso. É uma prática nova. É uma coisa que se transformou num método internacional de ataque, de tentativa de atemorização. É uma coisa fascista, é uma coisa que bebe na experiência das SS, do ataque, da formação de esquadrões civis normais, só que na rede, dos chamados cidadãos comuns, que não são cidadãos comuns. São pessoas organizadas em torno dessas ideias, dessa estrutura. As ações são organizadas, não são espontâneas. E mais, hoje é auxiliada pela introdução da máquina, da contratação de robôs. Então, isso não é uma coisa normal. Eu, por exemplo, em relação a esta moça que fez essa ação lá em Minas, que eu achei muito positiva a investigação da polícia, a iniciativa de investigar, né, e de revelar, esta moça não deve ser apenas. Ela tem que ser processada, julgada, investigada para saber se foi uma ação individual, uma iniciativa ou se tem uma articulação, uma organização em torno dela com esse intuito de divulgar fake news, notícias falsas, desinformação a respeito do coronavírus em todo o país, porque ela é assemelhada à que foi feita no Amazonas. Então, há alguma relação aí. Então, eu ia te perguntar, porque se fala muito de empresários que financiam esses grupos. Quanto que custa? Qual é o custo? Tem uma ordem de grandeza para a gente entender? Qual o orçamento desses? Olha, o orçamento eu não sei. Joyce chegou a falar em cerca de R$ 1.500 por pessoa alimentada na rede. Portanto, não é pouca gente, Por né, para pessoa? poder disseminar. Por pessoa contratada para disseminar essas notícias na rede, que Entendi. fala de um batalhão de pessoas. Não é. Os próprios robôs são caros,
para serem contratados e mantidos. As empresas de disseminação de notícias são também serviços razoavelmente caros. Então, não é nada que o cidadão comum tire do bolso para pagar. Existem tipo uns 20 mil reais eu li, né? Para manter um robô, por exemplo. Ou mais. Né? Agora, a Joyce, ela está provando do próprio veneno, né? Ou não? Sim. Mas, olha, isso é o natural. Toda guerra, você tem que ter capacidade de cooptar uma parte do exército de lá, dos insatisfeitos do lado de lá. Então, a nossa CPMI, por exemplo, ela é diferente, muito diferente de todas as outras que eu já vi acontecer, porque geralmente, PI, você tem a denúncia porque ela está pública, mas você que tem que correr atrás das provas. Quer dizer, a CPI que tem que correr atrás das provas. E essas provas, muitas delas, são passíveis de serem destruídas rapidamente, apagadas. Se apaga rapidamente. A Joyce se arrepende? Ela se arrepende? Ela fala assim, eu me arrependo? Como é que é? Ela falou ontem no Twitter dela, ela pediu desculpas ao povo brasileiro por ter apoiado o Bolsonaro. Então, de certa forma, ela se arrependeu, ela está dizendo que se arrependeu de ter apoiado e provavelmente de ter conhecido e participado dessa, digamos assim, dessa turma. Você Agora, acha... o que me chama... Não, diga. Me chama a atenção num fato, voltando para o início da nossa conversa, que você relatou, da conversa com Janaína, quanto as coisas se distorcem, né? Denunciar o ataque a você própria na sua condição de mulher passou a ser vitimismo. Vitimismo coisa nenhuma. Isso não tem nada de vitimismo. Isso tem, pelo contrário, de coragem de denunciar e de demonstrar que essas pessoas estão fazendo isso porque acham que você é mais frágil, se enganando, mas acham que você é mais frágil ou acham que a sua condição de mulher a torna mais desqualificada na sociedade para receber aquela ofensa. Então, não tem nada de vitimismo. Mulher é vitimismo. o sexismo é barra pesada, né? Em fake news. Sim. Fake news e sexismo. Sim. Até porque quando ela trata de mulher, ela vai buscar atingir na sua condição de mulher, né? Eu fui vereadora, como eu disse, eu tenho mais de 30 anos de vida pública, eu fui prefeita de Salvador e com adversários fortes nos meios de comunicação. E fui vítima diversas vezes desse tipo de ação. Me lembro de um jornal aqui que costumava me chamar de prefeitinha, referindo-se, ao me chamar de prefeitinha, eles se defendiam dizendo que é porque eu era baixinha. Não sou. Né? Mas não chamavam de governadorzinho o governador que também era baixinho. Né? Não é essa a questão. É a questão do poder. Né? Imagine se alguém ousaria chamar Hitler de Camundongo. Hitlerzinho. Né? Ele era baixo, era um homem baixo, inclusive para os padrões raciais que ele queria representar, de supremacia racial. Então, não é isto. É a tentativa. E a campanha de Dilma e a campanha do impeachment de Dilma foi assim, um laboratório infeliz de como isto aconteceu no Brasil. Não se atingia Dilma pelas suas discordâncias com os seus atos políticos no governo. O que se via... Se fosse o gênero masculino, não teria havido impeachment? Não.
poderia até ter havido, como Collor foi impeachmentado também, mas não vi na campanha de Collor a tentativa de desmoralização pessoal que aconteceu na campanha de Dilma, com a sua condição de mulher, quer dizer, se fazia coisas horríveis, se fazia adesivo de carro com uma perna aberta, feminina. O que é isto? O que é isto, se não uma expressão de ódio à condição feminina? Você conheceu pessoalmente aquele Hans das plataformas tecnológicas, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube? A mais traiçoeira no Brasil, em termos de fake news, é o WhatsApp, né? Ou não? E nos Estados Unidos, a condição do Facebook, né, que foi decisivo na eleição do Trump, né? Foi uma outra história, né? Mais ou menos. Eu acho que ela vai se modificando, se adaptando àquele momento na sociedade, né? No Brasil, eu não diria que ela é traiçoeira, ela é o que ela é. Ela foi usada porque ela mantém uma privacidade, as pessoas não sabem o que está sendo divulgado ali, você só sabe quando você recebe, e elas são divulgadas por blocos. Então, você pode ficar sem saber que uma notícia está correndo sobre você na rede. Terminará sabendo, mas saberá 1, 2 dias depois de que aquilo não aconteceu. Pelo menos naquele momento era assim. Hoje já é mais difícil. Hoje a rede está tão cruzada que, quando começa a notícia falsa, a disseminação de mentira, o próprio monitoramento da rede lhe permite identificar imediatamente. Não sei, às vezes, certamente não permite que você responda na mesma dimensão. Então, os mecanismos hoje estão melhores de controle das fake news? Hoje você tem empresas de checagem que já lhe permite, né, checar se uma notícia é falsa ou verdadeira. Era muito raro alguém fazer isso, mas eu acho que principalmente agora, após a CPMI, onde essa questão da fake news ficou na ordem do dia, aparecia na televisão da Câmara, do Senado, nos jornais toda semana, né? Na televisão, e principalmente agora com o advento da pandemia, onde essa característica de notícia falsa, de desinformação contra a pandemia, aconteceu em diversas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, em detrimento de uma visão, da visão de que era preciso o isolamento, e nós estamos tendo, como consequência, um número de mortes fantásticas, infelizmente, no nosso país, crescendo numa velocidade muitíssimo rápida. Já que você tocou nesse assunto, em termos de cloroquina, por exemplo, é fake news? Olha, a cloroquina, quando entra numa discussão mais científica, ela não é negada pelos cientistas ou pelos médicos como uma possibilidade de tratamento. Ele é negado da forma como estava se disseminando, que ela significaria a cura, que bastava você comprar, que levou a que pessoas fossem comprar o remédio para se prevenir dessa maneira. Porque, veja bem, a fake news, a característica que eu tenho observado é que ela não é necessariamente uma notícia totalmente falsa. Ela se baseia em algo que aconteceu, que é verdade. Então, por exemplo, alguém está tomando café numa padaria. Ela parte daquele princípio que aquelas 2 pessoas estão tomando café na padaria, tira a foto e dá uma notícia diferente para a razão daquele café. Então, ela parte do princípio de que aquele café aconteceu. Vou dar outro exemplo. O governador da Bahia, semana passada, fez uma reunião com os prefeitos do extremo sul da Bahia para discutir as ações que o governo do estado, junto àquelas prefeituras, iriam tomar para conter
a disseminação do vírus na região e tratar daqueles que estavam sendo contaminados. Vazou uma foto do governador falando com os prefeitos e se criou uma notícia totalmente diferente daquilo que foi tratado. Então, eles usam, digamos assim, é uma falácia, né? Que eles usam alguma coisa de verdadeira para criar o relato mentiroso. Então, eu estava lendo, tem um livro sobre fake news e um dos artigos dizia que as pessoas compartilham uma fake news não pela veracidade, mas porque reforça os valores, né? Os valores delas, que elas acreditam, né? Uhum. Seria algo por aí, né? Talvez. Uhum. Que leva uma pessoa, mesmo sabendo que é fake, ou um temor. Eu recebo muita fake news, já recebi muitas fake news de grupos de família, de grupos de amigos, e vou identificando a característica psicológica de cada um que faz isso. São pessoas geralmente preocupadas. Esses tempos eu entrevistei também o Eugênio Butti. Eu não sei se você sabe quem é. Ele é um professor da ECA, ele foi presidente da Radiobras em um dos governos Lula, e ele é um estudioso das comunicações. E a gente, quer dizer assim, a conversa girou em torno, ele falava assim, vou colocar em uma frase só, né? Que, por exemplo, o Twitter e Bolsonaro se alimentam. A empresa Twitter e o Bolsonaro se alimentam, porque o Bolsonaro usa o Twitter e o Twitter usa o Bolsonaro, porque ganha audiência, Claro, ganha claro. monetiza, Seguidor. monetiza a operação, inclusive. Porque você tem um grande criador de audiência ali dentro, né? É bom para o Twitter que tenha o Bolsonaro. É claro. É claro. E, no fundo, veja bem como o capital se organiza, né? Ele vai se alimentando da notícia falsa. E acho que há nisso, e por isso precisamos dialogar mais com as plataformas, e essa discussão emerge com muito vigor. É necessário regulamentar as plataformas. As plataformas podem e devem ser esse espaço que se sobrepõe a tudo, às leis de cada país. Por quê? Por quê? Como é que então, tá se você pede uma informação ao Facebook, ele diz que não vai lhe dar, a justiça pede, ele diz que não dará. Pois é. Para a justiça ter aquela informação, tem que pedir no seu país, porque a sua... Que negócio é esse? Como é que os estados nacionais, as nações ainda existentes, vão se colocar diante dessa nova forma de comunicação? Ainda que as comunicações tenham esse caráter global, mas é preciso que haja algum debate na sociedade para que os acordos de convivência local possam existir. Como é que está o diálogo de vocês com as plataformas? Ele existe? Nós começamos, mas ainda não fomos adiante, porque eu quero muito fazer isso, e tenho até tentado, quero ver se a gente estabelece até uma conversa antes mesmo do reinício dos trabalhos da CPMI, muito para ouvir os novos procedimentos que as plataformas estão divulgando, que estão tomando no combate a fake news, tanto o Facebook, o Twitter, o Instagram, enfim, para que a gente possa conhecer esses procedimentos. Você teria algum recado para dar para eles ou para os algoritmos? Os recados de que eu acredito que tudo tem que ter uma função social, né? E se as plataformas foram criadas, pelo menos
divulgadas, que foram idealizadas para promover uma aproximação entre os seres humanos, de uma comunicação democrática, livre, ela, no entanto, não pode dar lugar ao que se tornou eu diria, uma doença, né? Muitos estudiosos, pesquisadores da comunicação caracterizam, e do direito, a fake news como uma doença das comunicações modernas. E se é doença, tem que ser combatida, tem que ser tratada, né? É praticamente uma pandemia. Nós vivemos a pandemia do vírus, do coronavírus, com uma crise sanitária gravíssima no mundo, e vivemos uma pandemia do vírus da fake news nas comunicações. Não pode ser tratada de forma menor, a diminuir os efeitos nefastos que ela faz na sociedade. Algum tipo de regulação tem que ter, né? Eu defendo, mas é claro que isso tem que ser um acordo entre todos, entre os que defendem a liberdade da rede, os que são militantes da rede, e eu não tenho nenhum interesse, pelo contrário, sou um amante da democracia, da liberdade de expressão, e, portanto, acho que nós temos que ter muito cuidado no debate, o que não impede de que nós tenhamos como objetivo central a defesa do interesse da sociedade. Como é que você está enxergando o futuro, deputada? Você acha que tende a piorar ou tende a melhorar essa coisa toda? Porque a gente ouve falar em deepfake, que seria uma nova tendência, até pior. Olha, é claro que isso, quem vai definir o futuro disso é a sociedade. São os parlamentos, é a reação da sociedade a esse tipo de prática, né? A compreensão de que a mentira não pode substituir a verdade, o mundo virtual não pode submeter o mundo real à sua lógica. Eu acredito nisso e lutarei por isso.